fui assistir a live do Pablo Marçal lá com o Boulos, que tava dando o que falar. Eu não entendi muito bem, mas Nem eu, cara. ouvi opiniões diversas a esse respeito. Pessoas do nosso campo aqui, do campo da esquerda, muitas concordando com a estratégia, achando muito boa a estratégia, e outras dizendo que era um absurdo, que é normalizar o inormalizável. O absurdo, né? Normalização do absurdo. Sentar-se com um cara desse como se ele tivesse alguma credibilidade de alguma coisa. Mas eu tenho muito ao que dizer a respeito dessa live. Achou que ele furou a bolha, como eu vi muita gente dizendo hoje? Cara, eu acho que a intenção dele era essa. Se ele conseguiu ou não, eu acho pouco provável. Eu também Por quê, acho. cara? Porque, assim, não é necessariamente o fato de ele estar no canal do Pablo Marçal que vai fazer ele furar a bolha. O que Uhum. faz o Pablo Marçal furar a bolha e estar muito mais presente, inclusive nas periferias, no celular do cara da periferia, do que a esquerda, é o O fenômeno dos discurso, né? cortes, cara. Não, e o fenômeno dos cortes. Sim. E o fenômeno dos cortes, ele pode acontecer em qualquer lugar, qualquer lugar que você apareça falando alguma coisa, vai. Não é o fato do Boulos estar simplesmente no canal do Marçal que vai fazer com que o Boulos converse com o público do Marçal. É claro que um ou outro, uma boa parte ali, era uma galera que, pô, fã do Marçal, cara, mas esse cara que é mega fã do Marçal a ponto de ficar vendo ao vivo uma live no canal do Marçal, esse cara é convertido, esse cara jamais vai votar no Boulos. Entendeu? Também acho. Até porque tem um momento lá que o Boulos fala assim: e você, Marcelo, você foi convencido? Alguma coisa nessa linha. Ele fala assim: cara, desculpa, Boulos, assim, tô conversando com você de boa aqui, mas eu nunca votei, nunca vou votar na esquerda na minha vida, cara. E ele fala isso, tá ligado? Então, A assim, parte eu não vi. esse cara que vota no Marçal com convicção, que é o cara de direita mesmo, assim, esse cara não vai votar no Boulos nunca, né? É que se existia uma expectativa de ele atingir um público mais indeciso, um cara que votou no Marçal, mas que em tese estaria mais indeciso. A verdade é que o Boulos, eu tinha duas certezas muito claras na minha cabeça de que aconteceria nessas eleições. Uma de que o Boulos estaria no segundo turno e a segunda de que ele perderia o segundo turno, né? E essa certeza só confirmou, só ficou ainda mais fácil de enxergar quando a gente viu o desastre que eu encaro dessa maneira, que foi a campanha do Guilherme Boulos para essa prefeitura, Principalmente no primeiro turno. principalmente no primeiro turno. Mas aí, cara, assim, Principalmente. o caldo entornou, E né? agora eu acho que ele tá mandando bem, velho. Agora ele tá mandando bem. Tá indo, tá fazendo o que a gente fala de ir pra base, né? Ir na rua, desmistificando Mas você não coisas. muda nada com 2 semanas. Algumas coisas que ele deveria ter feito no primeiro turno, só que no primeiro turno teve um inimigo chamado Pablo Marçal que sequestrou o debate político, né? O primeiro turno foi em torno do Pablo Marçal, né? Foi em torno dele, do que ele movimentava as peças do jogo ali. Então, eu concordo, eu acho que a campanha do Boulos foi ruim. A gente falou ontem com a Maria, ele poderia ter falado num tema que a esquerda realmente fala muito pouco, é segurança pública. Ele não falou, eu não me lembro de uma grande fala do Boulos sobre segurança pública, sobre o que ele vai fazer, quais são os projetos e tal. Mas também o discurso foi sequestrado pelo Pablo Marçal, né? Por isso que eu acho meio louco, assim, cara, vendo ele lá conversando com o cara numa boa, assim, tudo bem, eu acho que esse é o caminho mesmo. A gente aqui não prega o ódio, mas, cara, é um cara que não é razoável, velho. Que ele pode estar ali posando de razoável, de tranquilo, de super manso, de super democrata. Um cara que fraudou, mano, uma parada pra incriminar o Boulos no final do primeiro turno ali, sabe? Eu não sou magoado, eu não sou ressentido, como o Boulos disse. Cara, não sei, velho, eu me senti meio incomodado, assim, de ver ele ali, mas... e acho que efetivamente vai virar poucos votos, assim. É, Poucos votos, porque é igual você falou, o cara que vota no Marçal é convicto que ele é Marçal até a morte, assim. e aí, assim, cara, tem uma questão que é o seguinte: tem duas coisas aqui para mim que vale a pena ser discutidas a respeito da escolha do Boulos de participar do debate com o Pablo Marçal. A primeira delas é a seguinte: você normalizar o absurdo, né? Que é você, assim, se colocar num lugar de trocar ideia com uma pessoa que você sabe
que não tá... porque às vezes, cara, você vai encontrar adversários na política que pensam tudo diferente de você. O cara... Tudo que você pensa em termos de segurança pública, o cara pensa diferente. Tudo que você pensa em termos de saúde, o cara pensa diferente. Tudo que você pensa sobre o poder do Estado e o poder da propriedade privada, a pessoa pensa diferente. Tudo que você pensa sobre moradia, o cara pensa diferente. Mas, no fim do dia, você consegue entender que esse cara, pensando daquele jeito, ele quer uma melhor vida para os brasileiros. O Marçal não faz parte desse espectro. O Marçal ele é um cara que ele se utiliza de certas falácias, se utiliza de certo discurso para se beneficiar pessoalmente da política, para enriquecer através da política. Então não é alguém que está buscando por outras vias uma melhora da população. Ele vende isso, mas isso é uma mentira. E não precisa ser muito inteligente para sacar o porquê que isso é uma mentira. É só você entender e olhar sem preconceito a carreira inteira desse cara, como ele... Assista aqui o nosso podcast com o professor João César, que deixava o modus operandi do Marçal, o que ele é e o que ele significa. Quando você assiste aquilo, e a gente teve a oportunidade de conversar com ele, assistir aquilo ao vivo, você consegue entender que ali não está alguém razoável. Então, assim, você sentar ao lado desse cara para debater de maneira razoável, como foi feita hoje, para mim é desespero. É de alguém que está desesperado, que não sabe mais o que fazer para tentar reverter a situação. Mas, por outro lado, Felipe, eu acho que seu áudio está mudo aí. Mas, por outro lado, tem uma coisa que é o seguinte, cara. Eu acho que tem um lugar da esquerda também, que é esse mesmo lugar que fala, nossa, jamais estamos normalizando o absurdo, que foi o que eu acabei de falar, que às vezes também cara, a falta da gente fazer a nossa, enquanto esquerda, a nossa autocrítica, de dizer, cara, mas será que o Boulos não aceitando, a gente não tá aqui reverberando o que a gente tá sempre falando que a esquerda tá fazendo de errado há muito tempo e não consegue corrigir? Que cara... fazer política Pegar mesmo. para convertido, né? Mano, sair da bolha. Ainda que ele não tenha, de fato, que não seja eficaz, que não vá mudar 1% dos votos, será que é um erro ele só pregar... será que é um erro ele ir lá numa live e numa situação ali, jogando fora de casa, se colocar nessa situação, em termos da política mesmo, né? Eu vejo muito mais caras de direita dispostos a debater com gente de esquerda do que caras de esquerda dispostos a debater com caras de direita. Entendeu? Por exemplo, eu já vi, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui. Eu já vi o Kim Kataguiri lá debatendo com vários caras de esquerda, igual ele tomou um pau lá do como é o nome dele? Tá mudo de novo o seu áudio aí. Do Jones. Do Jones. Mas, por exemplo, Vou eu nunca vi o Eduardo Moreira debatendo com alguém de direita na internet, por exemplo. O Eduardo Moreira, que é hoje um expoente importantíssimo da esquerda. Eu nunca vi. Existe uma dificuldade da esquerda se colocar nesse lugar e existe também, e quando o cara se coloca nesse lugar, como o Álvaro Borba se colocou, e perdeu nitidamente o debate, porque eu sei que o debate não é para vencer ou ganhar, a gente sabe que o debate é para abrir a cabeça das pessoas, né? Para debater, para a gente tentar às vezes evoluir juntos a partir de uma ideia. Mas quando ele toma um vareio do Mamãe Falei ali, ele é criticado fundamentalmente pela própria esquerda. Que ele abriu o campo para debater com um cara não razoável que era naquele episódio de Mamãe Falei. Então, cara, eu acho que a gente enquanto esquerda se coloca pouco nessas situações que o Boulos colocou. Parece tudo muito contraditório que eu tô falando, porque por um lado eu acho desespero, por um lado é você normalizar o que é absurdo, mas por um lado é você ter um movimento político assertivo de parar de pregar para convertido. Então, assim, quando eu olho, quem que é o balizador aqui para mim, a figura que é a única que ainda consegue ter sucesso na esquerda brasileira, que é o nosso presidente, o Lula. O Lula fez isso a vida inteira, cara. Sentou com pessoas do outro espectro a vida inteira, inclusive com várias pessoas nada razoáveis, bandidos na política,
Pessoas, inclusive, que foram ou que estão presas, sentaram com ele. Você acha que o Lula não sabia que esses caras eram? Mas fazia parte do jogo político. Se ele não fizesse isso, ele não teria chegado onde ele chegou. Então, assim, eu tô mais inclinado, apesar da análise do desespero, apesar da análise da normalização do absurdo, eu tô mais inclinado a concordar e aceitar o Boulos ser sentado com o Marçal do que a criticar, sabe? Apesar de que, pra mim, assim, na prática, em termos de eleição pra domingo, não vai mudar nada, cara. Essa é a minha posição. Não, eu concordo. Para domingo não vai mudar nada e tem esse outro lado também, né? Tanto que eu até te mandei aí na produção da live, vendo os cortes no Twitter, e algumas pessoas que são marçalistas, digamos assim, convictas, elogiaram o Boulos. E eu vi, estou aqui com a tela na minha frente, vendo também comentários do dia no Twitter, pessoas elogiando o Boulos pela coragem. Pô, você não fugiu. Pô, você veio aqui, deu a cara, falou com o Marçal de igual pra igual, tipo, como se fosse algo muito foda, né? Mas, pô, falou com o cara de igual pra igual, debateu ideias. E assim, o Marçal, ele é tão personagem, e aí que me indigna a pessoa não ter esse discernimento de identificar o quão personagem ele é. Como ele descambou o debate político em benefício próprio, e conseguiu, né? Porque o cara ganhou, ficou por pouco de não ir pro segundo turno. Ele foi um dos vencedores dessa eleição, sobretudo visando 2026. O cara. Você vê que o cara, quando ele quer ser um cara normal, um cara decente, um democrata, ele consegue, só que não é o interesse. Então, é um cara que tá na política que assim, eu vejo como uma raposa. E o Boulos foi lá, debateu com esse cara e me pareceu, assim, durante alguns cortes que eu vi e tal, e algumas pessoas comentando também, um apoio velado do Marçal ao Boulos. Um apoio meio que velado ali, tipo, deixando ele falar muito, deixando ele dar muitas propostas dele, dizer o que ele vai fazer. A fala dele sobre ser professor eu achei fantástica, assim, sensacional, destruindo a teologia da prosperidade. Total, foi muito bem ali. Achei muito, muito bem. O Boulos é muito bom, cara, muito bom. Ele é um cara muito bom. Pena que falta ainda alguns elementos que eu vejo como fundamental para você vencer uma eleição, assim, sabe? Elementos que fazem você crescer, que fazem você furar a bolha. Ele ainda não conseguiu ter essa voz, ter esse tipo de engajamento assim muito forte para realmente furar. Muito por conta das pautas também que ele não debate. O pessoal aí no chat falou, pô, segurança pública é um assunto do Estado. Ok, cara, mas o Boulos ele é uma figura muito importante para a esquerda, para o futuro da esquerda brasileira. Se ele não falar nesse tema, se a gente não saber o que ele pensa, se ele não for enfático, se ele não engajar nesse tema, cara, desculpa. Não é porque ele vai concorrer à prefeitura, mas a política não é feita só do que tá em jogo no momento, é o que tá em jogo no futuro. Ah, com certeza. Às vezes você não, você perde uma eleição, o Marçal ele perdeu a eleição, mas ele saiu muito maior do que ele entrou. Meu medo é Perfeito. só que o Boulos saia menor do que ele entrou na eleição, cara. Aí que tá. Aí você tocou no ponto. Esse é o meu medo também. Porque a gente já sofre com essa falta de figuras importantes surgindo pra, sabe, pra aparecer mesmo, pra gente se apegar e falar, pô, vamos com esse cara aqui, vamos com essa mina aqui. São eles. A gente tem vozes muito importantes. O próprio Eduardo, que você citou. A gente tem a Manuela, a gente tem o Renato Freitas, do Paraná, que é um cara foda, é uma voz muito foda. Enfim, a gente tem o Jones, Alejon, a gente tem pessoas, mas essas pessoas estão na internet, muitos nem são da política, muitos são jornalistas, influenciadores, outros estão na política ali, mas um pouco mais sumidos e tal. Sabe, o Boulos tem essa chance, velho. Cara, você tá em São Paulo, amigão. É a maior, sem bairrismo político, mas é a maior cidade da América Latina, velho. A quinta maior metrópole do mundo. É muito importante essa eleição. Ela é fundamental pro futuro do país, eu diria. Sem dúvida, sem dúvida. E infelizmente o Boulos fracassou, né, cara, no primeiro turno. Nesse segundo turno achei que ele foi muito bem, mas aí o jogo já tava meio difícil. E hoje eu senti o Marçal meio que até que no final ele dá uma puta cutucada ali no Silas Malafaia, nessa ala mais neopentec bolsonarista, assim. Ele dá uma puta cutucada nesses caras. E eu senti um apoio meio que velado dele ao Boulos, assim.
contra o Ricardo Nunes. E fez várias críticas ao Ricardo Nunes também. Enfim, mas o Ricardo Nunes vai ganhar com o regulamento embaixo do braço, infelizmente. O Prisco fala que o Marçal é muito esperto. Essa abertura para o Boulos deve ser parte de uma estratégia menos agressiva para 2026, iniciada desde já. Capital político ele ganhou, agora quer diminuir a rejeição. E é esse meu medo, cara. O Boulos ir lá fazer o negócio para tentar furar a bolha, mas quem na verdade quem tá com a estratégia, quem tá... Ou seja, tipo, enquanto o Boulos tá indo, o Marçal tá voltando, tá ligado? Meio que um negócio assim, sabe? Então Mas eu acho que o Boulos fez certo, ele fez bem de se abrir para esse debate e acho que a esquerda teria que se propor a fazer isso mais, cara. E entender, gente, que infelizmente a política tá cheia de caras não razoáveis e sempre esteve. É que essas figuras hoje, tipo Marçal da vida, tomaram uma projeção inimaginável por conta dos novos rumos da comunicação, com a internet e tudo mais, né? Mas o ponto é que essas figuras que estavam ali só para chupinhar da política e servir apenas as suas próprias famílias sempre habitaram na política brasileira desde sempre, assim. Desde sempre. Então, e essas pessoas, no fim do dia, se a esquerda não tivesse sentado nunca com essas pessoas, nunca tinha chegado no poder, entendeu? A esquerda, inclusive, precisou se aliar a algumas delas. Então, é como a política tá posta. Eu acho que o Boulos fez política, então, com relação a isso, eu não tenho críticas a fazer, não, Felipe. Eu tenho relação crítica a fazer à campanha do primeiro turno, mas acho que ainda assim, se ele tivesse feito a melhor campanha possível no primeiro turno, como ele vem fazendo no segundo, no final do dia, cara, ele ia perder. Porque ele tem uma rejeição de fato muito grande. Se ele tivesse com Covas, por exemplo, o falecido Covas disputando aí, eu até poderia dizer, puta, mas o Covas é um cara que as pessoas confiam, mas assim, o Ricardo é sintomático, cara, como o Boulos perde pra própria rejeição, porque o Ricardo Nunes ninguém é fã do Ricardo Nunes, cara. Não, Ninguém. Toda vez que eu não. passava na Paulista, assim, correndo no domingo e via aquelas campanhas, você falava assim, putz, esses caras estão ganhando dinheiro fazendo essa campanha. Não tem um cara que tá ali fazendo essa... Duvido, tem um cara que tá na Cara, bandeirinha do Ricardo nunca, Nunes e não esteja recebendo R$ 1, cara. Duvido, velho. cara, eu nunca vi um tweet, uma thread, um story, uma postagem na rede social de alguém, caralho, Ricardo Nunes muito foda, é É isso. isso, Putz, esse cara é esse cara maravilhoso. nunca vi, É um velho. voto Nunca contra vi. o Boulos, cara. É um É um voto contra voto o de Boulos. protesto a uma fake news criada em cima de um cara dizendo que ele é invasor, que ele é isso, que ele é comunista, aqueles chavões, clichês contra quem é progressista, quem é de esquerda, É né? isso. O Arthur Vinícius, que tá com aqui os 50, que mandou um superchat, disse: Boa tarde, acabei de chegar aqui no metrô Arthur Alvim. O vira-vira na Zona Leste começou. Vamos vencer domingo. Cara, a fé é a última coisa que morre, Arthur. Não quero acabar com a tua graça e continue com a panfletagem aí, é super importante. Continue com a militância. Estaremos lá, eu estarei lá nas urnas domingão, voto lá perto da casa dos meus pais. Apertarei 50, mas a minha esperança, confesso que foi pro ralo, querido. Ele manda outro superchat e diz: o pessoal estava muito receptivo à nossa panfletagem na Arthur Alvim. Um salve ao PT Vila Matilde, um povo que luta e nunca desistiu. Esses caras que fazem panfletagem, cara, dessa Eu maneira tiro o de lá, tira chapéu. o chapéu. Esses caras são maravilhosos. Palmas aqui, Arthur. Tamo junto, obrigado mesmo e força na caminhada, cara. Força na caminhada aí. Mas é Se isso, não der em Filipão. 2020, se não der em 2024, tem que ser na próxima, né, É cara? isso. A gente tem que tentar, de alguma maneira, acho que a campanha não se faz agora, né? Ela faz durante É esses o que eu 4 falei. anos aí. Tá? E a gente tem que tentar pensar em como chegar na base mesmo, que até agora a gente não tá conseguindo.